Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast da Númenes, Papo Essencial, onde nós iremos iniciar a série Entendendo as Emoções, a saúde integrativa que nós prezamos aqui na Númenes. Neste nosso primeiro podcast, estamos aqui com a naturóloga Jennifer Alves. Tássia, é prazer estar aqui, obrigada pelo convite, viu? A naturologia entende as emoções como a base de tudo. A partir das suas emoções que a gente entende qual vai ser o seu diagnóstico, que a gente entende qual vai ser as suas dores, qual vai ser as suas doenças que vão ser apresentadas. É assim que a gente compreende que chega até o emocional. Essa relação emoção e doença, a gente traz olhando todo o seu cotidiano, que é aquele olhar holístico para a situação. O seu dia a dia, a sua família, o seu trabalho, a sua forma de ver a vida, o momento que você está agora, tudo isso traz o entender do seu diagnóstico. Uma mulher com 20 anos é totalmente diferente de uma mulher com 30, 40 anos. Um homem com 20 anos é totalmente diferente de um homem com 30, 40 anos. Ele passou por cargas e por emoções totalmente diferentes durante esse percurso de vida. Então, de acordo com cada idade que a pessoa se apresenta, ela tem uma bagagem emocional. Dentro dessa bagagem emocional, sendo ela forte ou sendo ela uma bagagem emocional mais tranquila, apresenta as suas comorbidades, né? As suas doenças, as suas questões psicológicas. Então, a gente trata, quando a gente fala em emoções e naturologia, a gente trata essas emoções entendendo o dia a dia, entendendo o seu cotidiano e, assim, trazendo o seu diagnóstico. Por exemplo, uma pessoa que teve uma infância muito difícil, uma infância muito complicada, normalmente ela vai ter alguma debilidade no fígado, ela pode trazer alguma debilidade no baço pâncreas e no estômago. São debilidades que podem trazer uma diabetes, pode trazer uma gordura no fígado, pode trazer um problema de fígado, até mesmo a retirada da vesícula, né? A naturologia vê a pessoa, né, de acordo, ela é bem individual mesmo, né? Avalia as emoções, é bem personalizada. Ela não é algo generalizado, né? Não é um protocolo em si que a gente às vezes vê na medicina alopática, de encaixar a pessoa num quadro, né? Num sintoma e engessado ali. Então, ali você faz uma leitura muito mais ampla, né, dessas emoções, então é bem personalizado os atendimentos, né? A minha naturologia em questão, ela é baseada na medicina tradicional chinesa, que já é uma medicina totalmente individualizada, né? De acordo com cada paciente, de acordo com o sexo de cada paciente, a idade de cada paciente, o ritmo de vida de cada paciente, os quereres da vida de cada paciente, a gente monta o diagnóstico dessa pessoa. Então, talvez vocês possam estar, você e uma mulher mais nova pode estar apresentando as mesmas questões. Ah, eu tô com o estômago dolorido, eu tô com dor de cabeça, eu não perco peso, mas o diagnóstico dela e a forma de tratar dela vai ser totalmente diferente da sua forma de tratamento, do diagnóstico para você. Então, quando a gente fala em emoções, a gente pode trazer até mesmo o entendimento dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa, que é quando a gente tem muita raiva, muita irritabilidade, o fígado é muito afetado. Quando a gente tem uma preocupação excessiva, sempre estar muito preocupado com o futuro, com o passado, com o presente, com o trabalho, você vai trazer uma comorbidade aí no baço pâncreas. Se você traz aí muito medo, muita insegurança, muito medo do dia a dia, e isso fica por um tempo em você, você sempre é uma pessoa com muito medo, o seu rim sofre.
Se você é uma pessoa muito insegura, o seu rins sofre extremamente. E quando a gente fala rim, a gente fala de todo aparelho, né? Rim e bexiga. Uhum. Quando se fala em uma pessoa que ela é alegre, que ela ri de tudo, até mesmo de coisas que a gente entende que são dores e que não são para rir, essa pessoa a gente entende que ela está com problema no cardíaco, no coração. O que era para ela sentir, ela está rindo daquilo. Então, de acordo com cada pessoa, com cada olhar, a gente traz aí um diagnóstico individual para cada um. As emoções, quais são essas principais emoções, segundo, né, a naturologia? Que há diferenças? Porque eu vejo que como que é importante a gente entender as nossas emoções, né? E como que o nosso corpo ele não está só passivo, né? Ele recebe essas emoções. Então, né, você poderia colocar para a gente, né, até para a gente entender, né, melhor essa relação aí. Que são essas emoções, né, na naturologia? O olhar da naturologia, ela vem muito de encontro com a psicanálise. A gente entende que a psicossomática, né? A gente entende que a emoção ela é primata. Uhum. Agora, o sentimento ele é racional. Uhum. Então, a gente compreende que a raiva, a tristeza, a preocupação, a melancolia, a alegria já são programados do nosso corpo. A gente que tem que entender como aquilo, com o sentimento, a gente entende como aquilo influencia na nossa vida, do nosso dia a dia. Então, por exemplo, você pode ter raiva de uma questão, mas você tem que saber filtrar, entender, compreender aquela raiva e assim tomar atitude com aquela raiva. O que faz mal, por exemplo, é você só ficar naquele sintoma, que é assim que a gente trata, aquele sintoma de raiva, aquele sintoma de raiva sem entendimento daquela raiva, assim você prejudica, no caso, o seu fígado. Entendi. É por isso que eles falam, né, por exemplo, que a raiva é algo que você precisa saber lidar, ela é uma energia importante. Quando a gente consegue lidar melhor com ela, né? A gente entende que ela pode jogar para frente. Justamente. Mas também ela pode te fazer retroceder e até mesmo chegar a uma doença. Sim. E a gente vive num mundo hoje em dia onde todas as emoções são muito fortes. E às vezes as pessoas também não querem sentir, né? Elas não querem sentir raiva, elas não querem sentir tristeza. Eu acho que o maior desafio nosso hoje é entender que sentir tristeza, sentir alegria, sentir a raiva, elas são emoções que fazem parte de nós enquanto humanos, né? A questão é dosar isso, né? E aí, falando disso, assim, quais são essas práticas que a naturologia, né? E você, como profissional, recomenda, né? Para as pessoas no dia a dia delas, como que elas podem lidar, né? Melhor com essas emoções, com esses sentimentos. Vou falar uma coisa que eu falo muito e que muitos profissionais falam. É o básico bem feito. O que é o básico bem feito? É se alimentar bem, não depender só de suprimentos, ou não se colocar à base de suprimentos. É o básico bem feito. Saber que o seu prato tem que ser colorido. Ah, tá. Esses suprimentos está falando o quê? De desenlatados? O que seriam esses suprimentos? Os suplementos que eu digo é aqueles suplementos que entram em moda. Cada época, se a gente for ver a nossa história, né? Cada época a gente tem suplementos da moda. Nem sempre você precisa daquele suplemento. Entendi. Muitas vezes nem é aquele suplemento que é o que mais acontece. É porque a gente vai comprando tudo, né? Fulano falou que é bom, né? Creatina é bom. Aí você vai lá, compra creatina. A vitamina B12, né? Esses suplementos, né? Uma coisa que eu tenho muito medo de dar receita ou de falar sobre o que é bom é exatamente essa parte.
Porque se eu falar, por exemplo, que alecrim vai te ajudar a ter uma estabilidade, um pico de energia melhor para o seu dia a dia, meu medo é que todo mundo comece a tomar alecrim. Isso. E temos contraindicações ao alecrim. Isso é muito complicado. Essa questão dos chazinhos, né? E tô com dor ali, vou tomar tal chá. É igual medicamento, né? Eu tô com problema no estômago, vou tomar um Eno. Exatamente. Né? Vai tomando então, eno, uma hora. Uma úlcera, né? E os recursos da natureza, eles são importantes para que a gente possa, porque é uma conexão do nosso corpo, a energia dele é da natureza. E quando a gente né? fala de natureza, eu gosto de frisar que é o natural. O natural é você se alimentar bem. O natural é você ver o seu prato colorido. Às vezes não é nem quantidade de alimento, mas sim o prato colorido. Às vezes é você fazer mais refeições durante o dia, mas bem planejadas para o seu dia. É você fazer um exercício físico. É você ter o cuidado com as suas emoções. O que é o cuidado com as suas emoções? A gente hoje em dia está muito na moda dos traumas, né? O trauma, por mim, ele é necessário para o crescimento humano. Mas ele tem que ser trabalhado com a psicanálise, com a psicologia, que é esse trabalho de poder falar do seu trauma, poder ressignificar esse trauma, trazer um novo sentido para isso na sua vida. Né? E não somente focar no trauma e sofrer dentro daquele trauma. E assim trazendo doenças para o seu corpo. Que aí a pessoa chega em mim. É porque, na verdade, a gente precisa entender que as doenças, o corpo ele registra, de alguma forma. A gente fala que são psicossomáticas. Isso, ele registra. Somam, ele tem memórias. Ele traz essas memórias de tudo que a gente vive, todas as experiências, né? E a gente precisa, quando você coloca disso, como que é importante a gente entender esse ser humano integral, que é esse corpo físico, esse corpo mental, esse corpo energético. Então, passado, presente, futuro. Isso, eu não posso colocar determinados alimentos ou determinados tipos de medicamentos, porque ele que vai atuar só nesse físico, a gente acha que está atuando só no físico, e sendo que ele precisa atuar nas 3 esferas. Exatamente. Então, a gente entender esse ser humano, né, diante desses 3 pilares é muito importante para que o tratamento ele seja de forma mais efetiva, né? Um olhar, por exemplo, quando a gente fala em depressão, ansiedade, isso são doenças do desequilíbrio do pulmão, a depressão, que é quando você mergulha na tristeza e não soube compreender aquela tristeza, não fez um trabalho para aquela tristeza, e a ansiedade, que é a preocupação excessiva. Normalmente, não são em todos os casos, a ansiedade é de futuro, é uma ansiedade do amanhã. E isso traz esse problema no estômago. Qual vão ser esses problemas? A diabetes, a úlcera, a gastrite, o refluxo. O refluxo é normal de uma pessoa que é ansiosa. Normalmente ela vai apresentar um refluxo, né? Então são emoções, são sentimentos que a gente traz que vão trazer malefícios aos órgãos e assim trazendo doenças. Porque às vezes a gente acha que não são doenças emocionais, mas sim, são doenças emocionais. Foi ali machucando o órgão, trazendo aquela dor no órgão e assim trazendo também uma doença naquele órgão. Mas também não é todo mundo que tem ansiedade que vai ter problema estomacal. Essa ansiedade pode vir de outro lugar. E vai acabar atuando em outro órgão, né? Exatamente. Que muitos chamam de órgão-alvo, né? E aí a gente entender todo esse contexto, né, da saúde, entender esse contexto da doença. Eu falo que a doença ela é um efeito, né, de uma causa muito mais profunda. Quando a gente passar a entender a doença como
aquela que faz essa chamada para a gente voltar para dentro, para a gente repensar a nossa vida, repensar a nossa trajetória, eu acho que vai fazer mais sentido para as pessoas e não ficar só ali na batalha com a doença, mas de entender esse processo e fazer algo de novo, né? De transformar. Eu acho que nós precisamos transformar a nossa vida mesmo, né? E com esse olhar que você trouxe agora, eu posso dar como diz, um palpite que ninguém é igual. Ninguém veio para ser tratado igual. Todos com a sua particularidade. E além dessa particularidade, o que gosta, o que não gosta, isso tudo está dentro do tratamento, né? As vitaminas, os minerais que são interessantes para você naquele momento, não vai ser interessante para sua tia, para o seu avô, mas sim para você. Não é porque você está fazendo algo que o outro pode fazer. E me veio muito, a gente tem essa questão da comparação, né? Então, tipo assim, se eu tô na menopausa, tô vivendo a menopausa agora. Às vezes a forma com que eu vivo a menopausa é diferente de uma outra pessoa que está na mesma idade, vivendo alguns processos, é outra coisa, porque teve outras experiências, né? E é uma questão que a gente faz muito, que é comparação. A gente traz a vivência do outro para si. E a vivência do outro não foi a sua. Não é. A sua, por exemplo, a gente pode trazer aí 2 tipos de menopausa clássicos. Eu adoro falar de menopausa, né, gente? Temos a menopausa quente e temos a menopausa fria. A menopausa quente é a conhecida. É os calorões, é os fogachos, é a irritabilidade, é a falta de sono. E a menopausa fria é aquela menopausa que a pessoa não vai ter o fogacho. Sorte dela ou não, né? Ou não. Por que ou não? Por conta que essa menopausa ela vai atingir o sistema ósseo dessa pessoa. Ela vai ter que falar de alguma forma, né? O seu corpo vai demonstrar para você de alguma forma. Que como disse, que aquele estágio está precisando de uma atenção. Então, a menopausa, que a osteoporose pode acontecer, perda óssea pode acontecer, perda de audição, os nossos, não vou falar queridos, porque eles são péssimos, mas os nossos conhecidos, zumbido no ouvido. O cabelo branco, mais cabelo branco. E não que isso tenha problema, viu, gente? Porque cabelo branco eu acho lindo, maravilhoso. Mas são questões que apresentam que o corpo está em desequilíbrio, né? Uma pessoa, por exemplo, que chega na menopausa, mas você percebe que ela é uma pessoa que está com a vitalidade em dia, que tá lidando bem com aquela menopausa, apesar de estar tendo fogacho, apesar de estar tendo todas as comorbidades, ela não é uma pessoa que a menopausa atingiu o rim. Agora, aquela pessoa que ela não está tendo fogacho, ela não está tendo irritabilidade, mas ela é uma pessoa que aparentemente está mais envelhecida. Não parece ter a idade que tem, parece ter mais do que a idade que tem. É uma pessoa que a menopausa atingiu o rim. Então, cada caso é um caso. Aqui eu estou dando exemplos, né? Mas cada caso é um caso. Isso tem que ser olhado. E, como disse, tem que ser olhado com essa atenção, né? Para a gente entender que a pessoa que passou por emoções mais doloridas na vida, ela vai apresentar uma forma de doença. A pessoa que passou talvez por menos questões doloridas, se olhou mais, teve esse tempo para si, talvez ela apresente a doença de uma outra forma. Vemos essas modulações até mesmo no câncer. Tem aquela pessoa que cura, que segue bem tranquila com o câncer, e tem aquela pessoa que, infelizmente, o câncer vence a situação, né? Isso normalmente é pelo processo de vida que essa pessoa aparenta. Então, uma pessoa que teve uma vida, vamos colocar aí, que a gente sabe que não é bem assim, mas teve uma vida mais tranquila, ela talvez tenha mais resistência ao câncer ou não. Quando chega
uma questão mais dura, ela não consegue chegar como diz, a cura daquela consequência que ela teve. E eu falo consequência porque a gente entende o câncer como uma consequência, viu? Não como uma sentença. A gente vê o índice, né, grande de câncer, né? E aí a gente entender as causas dele, né? Até para a gente ter qualidade de vida, né? A questão do câncer são emoções mal digeridas. Emoções que não foram, que não foi, como diz, tocada, que não foi ressignificada, que não foi entendida. E é interessante porque a epigenética, você vai falar assim, não, porque tem câncer aí, gente, que tem na genética da família, né? Ou aquela pessoa que nunca teve aparece. E aí a gente vem entendendo que a epigenética, ela vem trazendo isso, né? Que um câncer, uma doença, não necessariamente ela vem só do suporte genético, mas é da forma com que ela lida com a vida. Então isso já é demonstrado pela ciência. Então, o que você está trazendo, que a nutrologia já tem há quantos anos, né? Já quantos anos existe? E como que hoje a ciência só vem reafirmando, vem comprovando, né? Uma ciência, que eu acho que a nutrologia é uma ciência, vamos dizer assim, né? Mas de muito antiga, uma medicina, né? Já há quantos anos? E agora a ciência só está comprovando o que já existe há muitos anos, né? A minha base, por exemplo, que é a medicina tradicional chinesa, ela corresponde aí a mais de 5.000 anos. Esse entendimento. Então, essa questão que, minha mãe teve pressão alta, então eu vou ter pressão alta. É um marcador, você tem ali uma propensão, mas não quer dizer que você vai desenvolver uma pressão alta. Porque às vezes vai justificar até determinados comportamentos que a pessoa não quer abrir mão. Né? Não, mas minha mãe teve, por isso que eu tenho. Não, gente, não é assim. Né? Na verdade, a naturologia traz exatamente isso. Você não tem uma sentença biológica. Não tem peso, né? Esse peso biológico. Mas não é. Mas você já tem essa predisposição. Com essa predisposição, se você fizer o mesmo caminho que a sua mãe fez, que seu avô fez, que a sua tia fez, que seu pai fez, você vai desenvolver aquilo. Repetir padrões, né? Como que as emoções, né, elas interferem no corpo, né? Como que elas interferem nas doenças, né? Principalmente para as causas. E a gente está convidando, né, para as pessoas, né, para estarem aí com a gente. Nós vamos estar aí trazendo uma palestra aí, né, com esse tema, né, Jennifer, que é acolhendo as emoções, o sentir é humano. A gente vai estar aí fazendo essa palestra agora em outubro, né? E aí vamos convidar as pessoas para participar. Nessa palestra a gente vai trazer mais esse olhar, mais o olhar para si, mais o entendimento de que cada pessoa é única e como o entender desse sentimento, trabalhar dentro desse sentimento, pode trazer sim a cura mental, física e para o seu dia a dia. Que ótimo, viu, gente? Estão todos aí convidados nesse primeiro episódio, né, do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. E vamos para o segundo, que também vai ser muito importante, que vai trazer mais informações sobre saúde, entender melhor esse processo da doença e entender que somos seres integrais, né? Que essas dimensões do corpo, do físico, das emoções e das energias. Eu aguardo vocês para o próximo episódio.